Prezadas amigas, prezados amigos, como estão todos? Estão todos bem? O que você acha sobre a causa das misérias humanas? O que você acha sobre o que está acontecendo no mundo em relação ao ser humano que passa por determinadas necessidades e que essas necessidades, às vezes, não, na maioria das vezes, não são suprimidas até por nós e pela parte governamental? Então hoje nós vamos conversar, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde? No seu capítulo 3, no item 6, destino da Terra é a causa das misérias humanas. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa interiorização, a nossa meditação, a nossa oração, aquilo que você se sentir assim mais confortável. Então vamos pedir à espiritualidade superior, ao Mestre Jesus, que nos dê a sua luz, que nos abençoe e que possamos, Senhor, nesse item que vamos hoje comentar, utilizá-lo na nossa vida prática, na nossa concepção para com o ser humano, procurando fazer o melhor para que as pessoas também possam evoluir e assim, evoluindo junto, nós chegaremos aos patamares superiores da espiritualidade. Que Deus nos abençoe, assim seja. A causa das misérias humanas. Ele está contido no seu capítulo 3, no seu item 6, destino da Terra, essas causas das misérias humanas. E ele vai dizer: admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e tantas enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável é coisa de espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria da população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos do que um lugarejo em relação a um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Então, nesse primeiro parágrafo, Allan Kardec, através do Espírito de Verdade, vai nos dar uma ideia exatamente sobre essas causas das misérias humanas. Primeira, ele vai dizer assim: admira-se que sobre a Terra haja tantas maldades e tantas paixões inferiores. É claro que a gente vai começar a analisar esse fato pelo simples fato de que ele vai dizendo também, redundância os dois fatos, mas pelo simples fato de que ele já está dizendo que nós, primeiramente, nós não somos desse planeta, nós já viemos de outros planetas. Então, estamos assim num orbe de misturas de várias raças concebidos dentro de um corpo físico, de um corpo humano, então com vários tipos de pensamentos e de ideias sobre o nosso reencarne aqui no planeta. Ele vai dizer que nós temos uma visão muito estreita em relação a isso daí. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra. É uma coisa óbvia, Jesus já nos disse: muitas moradas na casa do meu Pai. Então, se temos muitas moradas na casa do meu Pai, é óbvio que o ser humano não se restringe somente a esse planetóide. O que ele vai dizer também? Ora, o que seria da população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos do que um lugarejo. Ele vai continuar dizendo no item 7: faríamos uma ideia muito falsa do que é a população de uma grande cidade se julgássemos pelos moradores de bairros mais pobres e sórdidos. Ele está fazendo sempre uma comparação entre os mundos, os planetas e outros mundos em relação à Terra. Num hospital só vemos doentes estropiados. Numa galé vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso ao seu tempo, e compreendemos por que suas aflições sobrejuga os prazeres. Por que não se envia aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticam crimes, nem os hospitais, nem nesses lugares, em lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa só cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes, que não se acha curado de suas enfermidades morais. Olha que parte interessante que ele nos diz sobre isso daí, porque o que acontece? Nós vemos aqui no nosso planeta uma série de questões sobre as misérias humanas. Não é só na questão material. Pessoas sem a mínima condição de sobreviver materialmente,
trabalhando para ganhar muito pouco, vivendo a razão do desemprego, vivendo às vezes até a razão das questões dos governos ditatoriais, vivendo uma vida assim de muito restringimento. Mas nós temos que pegar também essas pessoas diante da questão da reencarnação. Nós entendemos que a reencarnação não é um castigo, e sim uma chance de você mudar. Não estamos dizendo que essas pessoas incorporadas nesses lugares são todas culpadas de coisas de vidas passadas, é claro que não. Até porque se assim o fosse, não se justificaria os governos que fazem o gerenciamento dessas pessoas. Nós também temos que entender que o ser humano também, dentro das misérias materiais, tem também a sua miséria espiritual. Quantas pessoas não procuram a verdade? Quantas pessoas se restringem somente a questões muito pequenas, a ensinamentos muito pequenos, vivem sendo joguetes de outras pessoas muito mais espertas que criam determinadas seitas, determinadas igrejas, não se põem a colocar a consciência, a colocar os seus pensamentos em ordem, acreditam no que dizem, vão muito mais por interesses particulares, muito mais por interesses pecuniários, de dinheiro, de bens materiais, em relação a exatamente trabalhar pela sua fé, pela sua melhoria. Quantas pessoas vão em igrejas vendo que os outros conseguiram coisas melhores, e às vezes nem sempre é realmente em questão do milagre daquela igreja, mas eles ficam pensando, puxa, se eu estivesse lá, eu conseguiria o que eu quero. E acabam entrando, acabam sendo joguetes, mais uma vez, desses falsos pastores, como Jesus já nos disse, nós que haveríamos falsos pastores. Há também essa questão de que o ser humano, infelizmente, não tem a condição necessária nem para se alimentar, quanto mais para educar os seus filhos. Agora, quando nós falamos das misérias espirituais, vamos falar também um pouco dessas misérias espirituais dentro daquelas pessoas que têm condições de ter uma vida abastada, nunca faltar alimento, mas também não trabalham em prol das outras pessoas. É um problema muito sério isso daí. Ouvindo um dos filósofos brasileiros, o Mário Sérgio Cortella, ele estava falando sobre os professores, que há professores que são concursados em escolas públicas, mas fazem somente aquela obrigação da escola pública, não fazem mais do que aquilo para poder ajudar a desenvolver aqueles alunos. Em compensação, esses mesmos professores dão aulas em colégios particulares, conforme a grade que eles possam seguir, né? O que acontece com esses professores? Lá eles são totalmente diferentes, porque ganham um pouco melhor, porque tratam os alunos um pouco melhor, porque esses alunos estão pagando. Isso não é uma miséria humana, uma miséria espiritual? Quantos de nós sempre comentamos, às vezes algumas pessoas comentam, puxa vida, eu vou me candidatar a um determinado cargo público, deputado, senador, vereador da cidade, e eu vou fazer muita coisa por essa cidade, e quando entra, é eleito pela confiança das pessoas, acaba se dissipando das suas promessas, dos seus afazeres, com a famosa justificativa que lá tem que ser igual aos outros. Pelo contrário, enganou as pessoas dentro da sua miséria humana, da sua miséria espiritual humana, para poder somente conseguir aquele cargo. É claro que nós não vamos generalizar todo mundo, há pessoas que estão trabalhando sinceramente para que o país se desenvolva, para que as pessoas se desenvolvam. Outra questão também básica, que nós sempre entendemos que toda miséria humana começa pela sua miséria espiritual, ou seja, ela não se desenvolve, ela fica estática naquilo e não consegue exatamente usufruir dos bens que Jesus nos ensinou diante da sua passagem por esse mundo. Jesus nos ensinou que primeiro procuremos o reino dos céus e o resto nos será acrescentado. O que é esse procuremos o reino dos céus, senão um entendimento em relação às coisas espirituais? É claro que a gente entende que, paralelamente, vai caminhar as coisas materiais, e caminhando as coisas materiais junto com as coisas espirituais, você deve se desenvolver a tal ponto de conseguir uma vida melhor para você.
Ele fala aqui das coisas, das misérias humanas aqui, né? Sempre dando esse exemplo. Esse trecho aqui é bem curto em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz uma comparação nessa cidade, dentro de uma cidade. Ora, dessa mesma maneira, numa cidade, toda a população não se encontra em hospitais ou nas prisões. É claro que não. Por quê? Porque nós temos diversos graus de desenvolvimento. Aqueles que mais podem ajudam a desenvolver os outros. Assim deveria ser. Esta é a lei. Se você está numa condição extremamente boa, razoável, melhor do que uma outra pessoa que está junto com você ou que você conheça dentro do ambiente onde você mora, dentro do ambiente onde você trabalha, é claro que você deve ajudar essa pessoa a se desenvolver, tanto pessoalmente, como materialmente, como espiritualmente. Mas como que eu vou desenvolver uma pessoa materialmente? Ajudando no que for necessário até que ela consiga pegar, entre aspas, o embalo e se virar sozinha. Como é que eu vou ajudar uma pessoa profissionalmente? Não achando que essa pessoa vai passar a perna em mim, né? Vai me passar para trás, vai me enganar. Se ela fizer isso, é um problema dela, não é um problema seu. Mas eu vou ajudar essa pessoa profissionalmente naquilo que eu puder. Como é que eu vou ajudar uma pessoa espiritualmente? Não impondo a sua religião, a sua doutrina, pelo contrário, mas explicando para ela como é que funciona, explicando para ela por que você está nela, explicando para ela o porquê que você está tendo um grande aprendizado nesta passagem por esse lugar. A gente tem que ter essas noções para que as pessoas possam também começar o seu desenvolvimento. Jesus, quando aqui esteve, ajudou a muitos a iniciarem o seu desenvolvimento. Depois, é claro, cada um vai procurando pelo seu lado. Graças a Jesus, os apóstolos que tudo passaram por situações, inclusive, muito constrangedoras, até diante do próprio retorno ao mundo espiritual, eles nunca desistiram das palavras de Jesus, eles nunca esmoreceram diante daquilo que o Mestre ensinou para eles. Eles já estavam convictos de que o planeta exercia várias funções em volta do ser humano. A função da escola, vir aqui para aprender, vir aqui para se desenvolver, buscar informações de diversos livros, de diversas doutrinas, de diversas religiões. Aqui um hospital, é claro, nós viemos aqui para curar as nossas mazelas, as nossas diferenças. Então, às vezes, nós temos pessoas que estão muito mais doentes, temos pessoas que têm menos doenças, temos pessoas que estão procurando ser doentes, infelizmente é isso mesmo, a gente tem que analisar esse fato também. Então, estamos vivendo aqui dentro de um hospital. Ora, se estamos vivendo dentro de uma escola, no hospital, numa escola você só passa por outro ano se você tiver nota satisfatória ou estudou bastante, mas só estudar não vale a pena, mas você aprendeu aquelas lições para a sua vida. Se estamos dentro de um hospital, temos que ter alta para sair desse hospital. Mas nós também estamos dentro de uma prisão. Olha o que ele fala realmente dentro dessa questão das prisões. Ora, bolas. Assim, a humanidade inteira não se encontra na Terra, ele vai dizer, e como saímos do hospital, quando somos curados, que eu falei, e da prisão, quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos felizes, quando se acha curado de suas enfermidades morais. Então, a prisão que ele aqui cita, é aquela prisão, não exatamente numa prisão comum, com grades, com celas, com tudo, não. Essas realmente há muitas pessoas que estão presas lá, mais pela sua imoralidade do que por outra coisa. Mas as nossas prisões também, nós nos prendemos às vezes em determinadas situações, em determinados aprendizados que nós batemos na tecla de que aquilo é certo e já às vezes, muitas das vezes não é. Então por isso, antes de divulgarmos qualquer coisa, antes de explicar, queremos que a pessoa venha para a sua religião, para a sua doutrina, explique como é que ela funciona. Não trazendo ela como discípulo para aumentar o número de pessoas na igreja. Isso não adianta nada. Mas explicando-lhe que o que você está aprendendo também serve para essa pessoa. Se não servir, ela vai procurar uma coisa diferente. Isso livra você dessas misérias humanas. Isso livra você dessas misérias de que o pensamento fica totalmente imbuído, totalmente perdido. Não serve e não vale a pena nós continuarmos nesse ritmo. Estamos num planeta de transformações, num planeta de
provas e expiações, um planeta de regeneração. E um planeta de regeneração exige de nós esforço para conseguirmos fazer o melhor possível para o ser humano. Há também a questão muito importante na vida de que nós comecemos a observar os fatos que estão acontecendo e não caiamos exatamente em qualquer médium de YouTube que venha nos dizer que isso, aquilo, que vai acontecer tal coisa, não sei o quê. Lembre-se o que disse e ensinou o professor Allan Kardec, né, que nós não devemos acreditar em todos os espíritos que ele diz, mas sim fazermos uma análise complexa, uma análise completa daquilo que estão falando. E é muito fácil nós pegarmos o produto pronto, a vitamina pronta e tomarmos. É muito prático isso daí. Você vai no mercado, em vez de você descascar as frutas e botar no liquidificador, botar o leitinho e tudo, fazer uma vitamina, é muito mais fácil comprar no supermercado, já vem prontinho, né? Grande erro nosso de pegarmos as coisas sempre prontas. Por isso, a causa das misérias humanas, como diz no capítulo 6, há muitas moradas, no item 6 do capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Ela vai nos dar uma explanação, uma explicação do que são essas misérias humanas. É um capítulo extremamente curto, mas de grande importância e valia para nós. Que nós possamos aprender a usar do melhor modo possível na prática da nossa vida, porque o Espiritismo é um trabalho prático, e que possamos também mudar o nosso pensamento em relação não somente a nós, mas em relação a todas as pessoas. Muita paz, prosperidade. Até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim nos deu a volta da nossa presença. E muito obrigado.